Nação Azul. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diário da Raposa, o canal que respira Cruzeiro 24 horas por dia. Preparem-se porque o que vamos revelar aqui hoje tem potencial para mudar completamente os rumos do nosso cabuloso nesta temporada. Mas antes de entrarmos no assunto principal, precisamos falar de algo que está tirando o sono de muita gente: Casemiro. Sim, o volante da seleção brasileira pode estar mais perto do Cruzeiro do que imaginamos. Mas calma, já vamos chegar lá. Primeiro, temos uma revelação que vai fazer seu coração acelerar. Antes da questão do craque que pode revolucionar nosso meio de campo, precisamos falar de algo que Tite revelou e que está causando um impacto gigantesco. O comandante da Raposa fez declarações sobre um jovem jogador que pegaram absolutamente todo mundo de surpresa. Estamos falando de Japa, o meio-campista de apenas 22 anos que está brilhando intensamente neste início de 2026. E quando Tite fala, o Brasil inteiro para escutar. O treinador foi direto ao ponto em entrevista coletiva recente. Questionado sobre o aproveitamento do elenco, Tite não hesitou em destacar a joia celeste. As palavras foram contundentes e cheias de significado. O comandante afirmou que quer usar o grupo todo, mas fez questão de citar especificamente Japa. E o elogio foi além do esperado. Tite disse textualmente que Japa é grande. Repetiu inclusive para dar ênfase: Japa é grande. Afirmou que nos jogos que o garoto fez, tem tido regularidade impressionante. Mas a frase que realmente deixou todo mundo boquiaberto foi outra. O treinador declarou que o moleque já vestiu a camisa e não sente mais o peso. Essa afirmação é extremamente significativa quando vinda de um técnico com a experiência de Tite. Vestir a camisa do Cruzeiro não é para qualquer um. A pressão é gigantesca, a torcida é apaixonada e exigente, a tradição do clube cobra resultados a cada partida. Muitos jogadores experientes, com anos de carreira e passagens por grandes clubes, chegam ao Cruzeiro e sentem essa pressão esmagadora. Alguns conseguem lidar e se transformam em ídolos. Outros sucumbem e desaparecem rapidamente. E aqui temos um garoto de apenas 22 anos que, segundo o próprio Tite, já não sente mais esse peso. Isso significa maturidade precoce. Significa que ele está pronto para ser protagonista. Pronto para assumir responsabilidades enormes. Pronto para ser um dos líderes técnicos deste Cruzeiro que busca voltar ao topo do futebol brasileiro. Natural de Goianinha, no Rio Grande do Norte, Japa é uma legítima joia formada nas categorias de base do Cruzeiro. Ele chegou ao clube em 2019, ainda muito garoto, quando tinha apenas 15 anos e jogava no Sub-15. Veio de uma cidade pequena do interior nordestino, longe da família, assustado, mas com talento inegável nos pés e uma determinação que chamava a atenção de todos os treinadores. Os primeiros anos foram de adaptação, aprendizado e muito trabalho. Mas o garoto era diferente. Tinha algo especial que o destacava dos demais. Subiu para o Sub-17, depois para o Sub-20, sempre sendo apontado como uma das maiores promessas da base cruzeirense. Quando chegou a hora de subir para o profissional, muitos duvidavam. Será que estava realmente pronto? A resposta começou a aparecer em 2023, quando fez sua estreia no time principal. Disputou 7 jogos naquela temporada. Poucos, é verdade, mas suficientes para mostrar que tinha qualidade para aquele nível. Em 2024, ganhou mais espaço e confiança, 15 partidas, mais entrosamento com os companheiros, mais identificação com a torcida celeste. O ano de 2025, porém, foi frustrante para o jovem meio-campista. Lesões atrapalharam seu desenvolvimento e ele conseguiu disputar apenas 5 jogos durante toda a temporada. Para um garoto em plena ascensão na carreira, perder tempo precioso por conta de problemas físicos é extremamente doloroso. Mas Japa não desistiu. Trabalhou duro na recuperação, manteve a cabeça no lugar, voltou mais forte e determinado. E chegamos a 2026, o ano que pode ser o da sua consagração definitiva como jogador de elite do futebol brasileiro. Em apenas 4 jogos disputados até agora nesta temporada, Japa já marcou um gol e deu uma assistência. São números que impressionam muito, especialmente quando consideramos que estamos falando de um meio-campista, alguém cuja função principal nem sempre é finalizar jogadas ou dar o passe decisivo. Mas o que mais chama atenção não são apenas as estatísticas. É a forma como ele joga. É a personalidade para pedir a bola nos momentos de pressão. É a coragem para tentar o drible difícil, o passe arriscado, a finalização de fora da área. É a maturidade tática que demonstra em campo, sabendo quando segurar a bola e quando acelerar o jogo. E quando Tite,
um treinador que comandou a seleção brasileira, que trabalhou nos maiores clubes do país, que conhece jogadores do mundo inteiro, faz elogios tão enfáticos a um garoto de 22 anos, é porque realmente estamos diante de algo muito especial. Tite não é técnico de fazer elogios vazios ou de superestimar jogadores apenas para motivá-los. Quando ele diz que alguém é grande, podemos acreditar piamente. A experiência dele fala por si só. Ele sabe reconhecer talento como poucos no futebol mundial. A torcida cruzeirense está absolutamente empolgada com Japa, e os motivos são claros. Primeiro, porque o garoto representa a prova viva de que o trabalho de base do clube continua forte e eficiente, formando jogadores de alto nível. Segundo, porque em um momento onde o futebol brasileiro depende cada vez mais de contratações caras vindas de fora, ter uma joia genuinamente formada em casa é motivo de orgulho dobrado. Terceiro, porque Japa carrega consigo a humildade de quem veio de baixo e sabe o valor de cada oportunidade. O meio-campista tem características técnicas que encaixam perfeitamente no estilo de jogo que Tite gosta de implementar. Ele tem boa visão de jogo, consegue fazer a transição entre defesa e ataque com qualidade, tem um bom chute de média distância e não foge da marcação. Além disso, demonstra inteligência tática acima da média para sua idade, entendendo quando precisa segurar a posse de bola e quando deve acelerar o ritmo da partida. São qualidades raras em jogadores tão jovens. Outro aspecto fundamental é a mentalidade vencedora que Japa demonstra ter. Ele não se intimida com adversários mais experientes ou com estádios lotados e hostis. Pelo contrário, parece crescer justamente nos momentos de maior pressão. E isso é algo que não se ensina facilmente. Ou o jogador tem essa característica naturalmente, ou terá muita dificuldade em desenvolver ao longo da carreira. Japa claramente nasceu com esse gene competitivo aguçado. A tendência é que Japa ganhe cada vez mais espaço no time titular do Cruzeiro ao longo desta temporada. Tite já deixou claro que confia plenamente no garoto e que pretende utilizá-lo com frequência. E quanto mais jogos o meio-campista fizer, mais experiência vai acumular, mais confiante vai ficar, melhor vai jogar. É um ciclo virtuoso que pode transformá-lo em uma das grandes estrelas do futebol brasileiro nos próximos anos. A seleção brasileira certamente já está de olho nele. Mas a notícia que realmente está deixando a nação azul em êxtase envolve outro nome. Um nome pesado. Um nome que dispensa apresentações. Estamos falando de um dos maiores volantes da última década, um jogador que conquistou tudo o que havia para conquistar na Europa, que foi peça fundamental em uma das maiores dinastias do futebol mundial, que é capitão da seleção brasileira. Estamos falando de Casemiro. A informação explodiu primeiro na Inglaterra e chegou ao Brasil como um furacão. Casemiro vai deixar o Manchester United ao final desta temporada. O clube inglês decidiu não renovar o contrato do volante, e isso significa que, em poucos meses, um dos jogadores mais vitoriosos da história recente do futebol estará livre no mercado. E quando um jogador desse calibre fica disponível, os clubes brasileiros começam a sonhar. Flamengo e Cruzeiro, os dois times com maior poder financeiro atualmente no país, entraram imediatamente no radar como possíveis destinos. Mas entre sonhar e concretizar existe uma distância considerável. E neste caso, essa distância tem nome: dinheiro. Muito dinheiro. O salário atual de Casemiro no Manchester United é algo que beira o surreal para os padrões brasileiros. Segundo informações da imprensa britânica, o volante recebe entre 350 mil e 430 mil libras por semana. Vamos fazer as contas para tornar isso mais compreensível para a realidade brasileira. Convertendo esses valores para reais na cotação atual, estamos falando de um salário mensal que varia entre 10 milhões e 800 mil reais e 13 milhões e 300 mil reais. Isso mesmo que você leu. Por mês. Para se ter uma ideia do que isso representa, o jogador mais bem pago do futebol brasileiro atualmente ganha algo em torno de 2 milhões e 500 mil a 3 milhões de reais mensais. Casemiro ganha mais de 4 vezes esse valor. É um número que simplesmente não cabe na realidade financeira de nenhum clube sul-americano sem uma operação extremamente criativa. Mas isso significa que é impossível? Não necessariamente. Difícil. Extremamente. Improvável. Talvez. Mas impossível não é uma palavra que existe no vocabulário dos grandes dirigentes do futebol. E tanto o Flamengo quanto o Cruzeiro têm pessoas ousadas no comando. O Flamengo, com a maior receita do continente, tem tradição em realizar contratações impactantes. O clube carioca já provou que sabe montar operações complexas envolvendo salários, direitos de imagem e parcerias comerciais para viabilizar a chegada de grandes nomes. Para trazer Casemiro, o Flamengo teria que criar um modelo no qual o salário pago diretamente pelo clube seria apenas uma parte do total.
O restante viria de direitos de imagem, royalties de vendas de camisas, contratos com patrocinadores que pagariam diretamente ao jogador. É o tipo de engenharia financeira que poucos clubes conseguem fazer, mas o Flamengo tem estrutura e parceiros para tentar. Do outro lado, temos o Cruzeiro de Pedro Lourenço. A SAF Celeste já demonstrou em diversas ocasiões que tem apetite para contratações de impacto. O clube montou um dos elencos mais valiosos do país e está em busca constante de nomes que elevem o patamar do projeto. Casemiro seria a contratação símbolo, aquela que mostra para o Brasil e para o mundo que o Cruzeiro voltou definitivamente para brigar pelos principais títulos. Seria um investimento não apenas esportivo, mas de marca, de posicionamento, de afirmação de poder. Para viabilizar uma operação dessas, o Cruzeiro provavelmente teria que contar com um patrocinador master disposto a bancar parte significativa da operação. Seria necessário um contrato com metas e gatilhos de performance, onde o jogador receberia bônus por títulos, artilharias, participações em competições internacionais. Seria preciso criatividade máxima da diretoria celeste. O grande obstáculo para ambos os clubes, no entanto, não é apenas financeiro. É a concorrência internacional. Enquanto Flamengo e Cruzeiro podem oferecer projeto esportivo, paixão da torcida, protagonismo em um futebol competitivo, outros mercados oferecem algo mais simples e direto: dinheiro puro. A Arábia Saudita tem fundos praticamente ilimitados e já demonstrou que está disposta a pagar qualquer valor por grandes nomes. A MLS, nos Estados Unidos, oferece não apenas salários altíssimos, mas também qualidade de vida excepcional. Se Casemiro priorizar o aspecto financeiro puro ou buscar tranquilidade para os últimos anos de carreira, o Brasil simplesmente não consegue competir. Mas se o volante tiver o desejo de voltar para casa, de ser ídolo novamente no país onde nasceu, de sentir a energia única das torcidas brasileiras, aí a história muda completamente de figura. Aí Flamengo e Cruzeiro ganham argumentos poderosos. E não podemos esquecer o fator Tite. O treinador do Cruzeiro trabalhou com Casemiro na seleção brasileira por anos. Conhece o jogador profundamente, sabe exatamente como extrair o melhor dele, tem uma relação de confiança e respeito mútuo. Esse pode ser um diferencial gigantesco na negociação. Casemiro sabe que, sob o comando de Tite, teria papel de protagonista absoluto, seria tratado como peça fundamental do projeto. Imaginem a cena: Casemiro jogando ao lado de Japa no meio de campo do Cruzeiro. O veterano campeão mundial de clubes múltiplas vezes orientando a jovem promessa que está explodindo. A experiência e a juventude combinadas. A vitória e a fome de vencer juntas. Seria uma dupla que poderia dominar o futebol brasileiro por anos. Seria a construção de algo realmente especial, algo que marcaria a época na história do clube. A questão agora é: até onde o Cruzeiro está disposto a ir? Quanto o projeto de Pedro Lourenço está preparado para investir em uma contratação que mudaria completamente o patamar do time? E, principalmente, o que Casemiro quer para os próximos anos de sua carreira? São perguntas que não têm respostas fáceis, mas que mantêm milhões de torcedores acordados especulando possibilidades. O que sabemos com certeza é que o Cruzeiro está vivo, está forte, está voltando aos poucos para o lugar que sempre foi seu, entre os maiores do Brasil. Com Tite no comando, com joias como Japa despontando, e com a possibilidade real de trazer um craque do nível de Casemiro, o futuro parece extremamente promissor para a nação azul. Se você chegou até aqui, cruzeirense, é porque realmente ama esse clube tanto quanto nós. Então não deixe de se inscrever no canal Diário da Raposa, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma informação importante sobre o cabuloso. E deixe aqui embaixo nos comentários sua opinião. Você acredita que o Cruzeiro consegue trazer Casemiro? Japa está pronto para ser titular absoluto? O que você espera deste Cruzeiro de 2026? Queremos saber o que a nação pensa.